Olá! Hoje vamos mergulhar fundo nos segredos financeiros da antiga Babilônia. Sabe, aquela que foi a cidade mais rica do mundo antigo? E a pergunta é: como é que eles chegaram lá? A resposta está em princípios que, apesar de milenares, são uau e incrivelmente atuais. Vamos ver isso. E olhem só para esta citação. A ideia aqui é fascinante mesmo. É que as leis do dinheiro são basicamente como a lei da gravidade. Elas não mudam, são universais. Ou seja, o que funcionava para os babilónios há 6.000 anos, continua a funcionar hoje. Bom, e a nossa história começa com um problema que, sejamos honestos, é super familiar para muita gente, não é? Aquela sensação de trabalhar, trabalhar, trabalhar e no fim do dia a carteira continua vazia. Então, vamos conhecer o Bansir, um artesão de carruagens de mão cheia, e o amigo dele, o Kobi, que é músico. Os dois são ótimos no que fazem, mas vivem com dificuldades. E o pior é que eles estão ali, no meio de toda a riqueza da Babilônia, a pensar: mas porquê? A gente rala tanto e parece que não sai do lugar? Onde está a nossa fatia desse bolo todo? E essa angústia toda acaba por levar a uma decisão. Eles pensam: chega de lamentar. Em vez disso, decidem procurar sabedoria. E claro, quem seria a melhor pessoa para ensinar sobre riqueza? O velho amigo deles, Arcade, que por acaso se tornou simplesmente o homem mais rico da Babilônia. E a pergunta que eles fazem ao Arcade é, na verdade, a pergunta central de tudo isto aqui. É uma questão que atravessa séculos. Como é que uma pessoa consegue construir uma fortuna daquelas começando basicamente do zero? Agora, a jornada do Arcade é incrível. Ele não nasceu em berço de ouro, nada disso. Começou como um simples escriva, com a carteira sempre vazia. O ponto de viragem foi um pacto que ele fez com um homem rico chamado Algamish, uma noite inteira a trabalhar em troca do segredo da riqueza. Mas atenção, não foi um caminho reto. Ele cometeu um erro feio logo no início. Perdeu as economias do primeiro ano porque confiou num oleiro para comprar joias. Péssima ideia. Mas a lição ficou. Ele aprendeu a fazer o ouro trabalhar para ele. E foi aí que tudo mudou. Então qual foi o tal segredo que o Algamish partilhou? Foi isto. Uma ideia que parece simples, mas que muda tudo. Basicamente a riqueza só começa no momento em que se decide que uma parte de tudo o que se ganha é para ficar connosco. É a regra do pague-se a si primeiro, antes de qualquer outra conta. E qual é a regra prática? É esta: 1/10. Guardar, no mínimo, 1/10 de tudo o que se ganha. Pensa nisto como uma semente. É a partir daqui que a árvore da fortuna pode começar a crescer. E a metáfora que o Arcade usa é simplesmente genial. Ele diz que cada moeda guardada tem que se tornar um escravo dourado. O que é que isso quer dizer? Que o dinheiro não pode ficar parado. Cada moeda tem que trabalhar para gerar mais moedas, que por sua vez vão gerar ainda mais. É como criar um verdadeiro exército de rendimento, que cresce sem parar. Ok, avançamos uns anos. A sabedoria do Arcade tornou-se tão famosa que o próprio rei da Babilônia o chamou. E a missão era de peso: pegarem todo aquele conhecimento e transformá-lo em regras simples, em 7 soluções, para que toda a gente na cidade pudesse aprender a prosperar. É que o rei Sargon tinha um problema sério nas mãos. A riqueza da cidade estava toda concentrada num grupo muito pequeno de pessoas, enquanto a maioria passava dificuldades. Estas 7 soluções foram a resposta do rei a esta crise económica. Então, vamos lá ver as 3 primeiras e mais importantes soluções. A primeira é reforçar aquela regra de ouro: guardar pelo menos 1/10 de tudo. Simples. A segunda, controlar os gastos. Fazer um orçamento e aprender a separar o que é mesmo necessário daquilo que é só um desejo. E a terceira, claro, é fazer o dinheiro multiplicar-se, ou seja, investir as poupanças para que elas gerem mais dinheiro. Agora, vamos saltar para a quinta solução, que tem uma perspectiva bem interessante. A ideia é fazer do lar um investimento, ou seja, ter casa própria não é só ter um teto, é também um ativo financeiro. Ao longo prazo, reduz despesas de aluguer e, além disso, dá uma estabilidade emocional que ajuda em tudo o resto. E para fechar o plano, as últimas soluções são proteger o tesouro contra perdas, o que significa investir com cuidado, garantir uma renda para o futuro, ou seja, planear a reforma, e um ponto super importante, aumentar sempre a capacidade de ganhar mais, aprendendo e melhorando as próprias habilidades. Mas a sabedoria não para por aí. Depois de explicar como construir a riqueza com as 7 soluções, o Arcade também ensinou as 5 leis de ouro. E estas são sobre como manter e proteger o dinheiro que já se conseguiu juntar. E a melhor forma de perceber o poder destas leis é olhar para a história do Nomassir, o filho do Arcade. A história é incrível. Primeiro, sem saber nada disto, ele perde todo o dinheiro que o pai lhe deu. Todo.
Mas depois, quando ele finalmente aplica as 5 leis, consegue reconstruir a fortuna do zero. O contraste é brutal. A primeira lei, claro, é a base de estudo. É um reforço daquela primeira lição. O ouro vem e fica com quem, de forma consistente, separa pelo menos 1/10 dos seus ganhos. É o alicerce de qualquer fortuna. A segunda lei é sobre movimento, sobre a ação. O ouro trabalha de bom grado para o seu dono prudente, desde que este encontre para ele um emprego lucrativo. O objetivo é esse, fazer o dinheiro multiplicar-se, como se fosse um bom empregado. A terceira lei fala de cautela. O ouro precisa de proteção, e a melhor proteção vem de investir seguindo o conselho de pessoas que realmente percebem do assunto. Ou seja, ouvir quem tem experiência e sabe o que está a fazer. Depois, a quarta lei. E este é um aviso muito importante. O ouro foge de quem o investe em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado. É aquela velha máxima: só se deve investir naquilo que se compreende muito bem. E por fim, a quinta lei, que é uma alerta contra os esquemas de enriquecimento rápido. O ouro escapa de quem tenta forçá-lo a ganhos impossíveis ou de quem segue o conselho de burlões e sonhadores que prometem o mundo. Bom, e para fechar a nossa análise, vamos falar de um conceito que gera muita confusão: a sorte. Será que é só acaso? A sabedoria da Babilônia tem uma visão bem diferente, uma visão de que a sorte, na verdade, se constrói. Então, o que é que nos impede de ter sorte? De acordo com esta filosofia, o grande inimigo da oportunidade tem um nome: procrastinação. É aquele hábito de adiar, de hesitar, de deixar para depois exatamente quando uma boa oportunidade aparece à nossa frente. E isto leva-nos à grande conclusão de tudo isto. A sorte não é uma coisa que simplesmente acontece. É uma recompensa. Como diz a citação, a deusa da boa sorte favorece as pessoas de ação. No fundo, a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. E a pergunta que fica no ar é: será que estamos a tomar as ações necessárias para criar a nossa própria sorte?